Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo aí. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre servidor de streaming de filme, né? No computador e tal. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente sobre você montar um servidor de streaming de áudio, né? Para suas músicas e tudo mais, mas esse especificamente vai ser sobre filmes. E aí a gente vai falar um pouco sobre os softwares que a gente vai estar utilizando e tal, algumas opções, quais as vantagens disso e tudo mais. Das principais vantagens, né, que eu diria, é você sair um pouco da mão aí das grandes empresas, né, que prestam serviços de streaming hoje em dia, como a própria Netflix, né, a Paramount, a HBO, a Disney Plus, entre outros, né? Porque se você tem uma biblioteca digital de filmes, né, é muito melhor você montar o seu próprio servidor de streaming do que você adquirir, né, uma dessas licenças dessas empresas aí para você tá pagando. Muitas vezes você vai ter um filme em uma plataforma, outro filme em outra, né? E acaba tendo que gastar mais, sendo que você pode montar o seu próprio servidor de streaming aí. Para aquela galera que assiste filmes, né, e tem como objetivo estar antenado aos novos lançamentos, como as novas séries, né, os filmes que estão saindo. Toda semana tem série nova na Netflix, basicamente. Não vale a pena porque montar um servidor de streaming, porque infelizmente ou seja, para você montar a sua própria biblioteca, né, você vai ter um tempo para fazer isso. É, Existe também aquela demora na aquisição dos discos, ou se você mesmo vai baixar esses arquivos, sempre há um delay muito grande em relação àquilo que é apresentado como um novo, né, na velocidade que você tem na Netflix, por exemplo. Agora, se você, né, já tem a sua biblioteca digital de filmes aí ao longo dos anos e vem montando. Eu, por exemplo, eu fazia muito isso, né? No início ali dos anos 2000 até 2010, né? 2006, 7, 8 principalmente. Eu ia, né, em locadoras e normalmente eu ia lá e locava 3 filmes, né? 3 a 5 filmes. E chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era ripar esses filmes. A primeira coisa que eu fazia, eu pegava, colocava no meu leitor de DVD do computador, né? E ripava esses filmes para manter eles localmente aqui. Ripava ou copiava, fazia uma ISO a imagem do disco e tudo mais. E normalmente, né, eu fazia isso para filmes que eu queria ter aquele filme por mais tempo, porque se você monta uma biblioteca de filmes, né, naturalmente você gosta de assistir esses filmes mais de uma vez, tá? A maioria das vezes. Então você assiste o filme não de forma descartável. Se aquele filme for realmente interessante, tem algum significado para você, você gosta, normalmente você assiste ele mais de algumas vezes ao ano aí, às vezes 1 ou 2 vezes ao ano e tudo mais, mas você o mantém, né, como um filme que é importante para você. Então, normalmente a gente fazia muito também, né, no passado, era o que? Comprar o VHS, comprar o DVD, comprar a mídia de Blu-ray, né? Na mídia de Blu-ray já iniciou-se ali no início dos anos 2000, né? Acho que foi entre 2007, eu não lembro, 2009, algo assim. E naquela época, né, o que bombava mesmo era o DVD, mas o Blu-ray ainda era muito caro e não tinha tantos players assim. E eu comprei muitos DVD e mídia de Blu-ray. Eu tenho aqui vários leitores de Blu-ray, também tenho algumas mídias de Blu-ray, né? E com isso eu montei a minha biblioteca. Obviamente baixei muita coisa também, todo mundo sabe como funciona. E com isso eu montei uma biblioteca, né? E para fazê-la funcionar de forma mais eficaz, né, eu montei um servidor de streaming. E é o que a gente vai estar falando hoje aqui. E como software, a gente vai estar utilizando o Jellyfin, tá? Eu vou abrir aqui, ó, e demonstrar para vocês a página oficial dele. O Jellyfin nada mais é, né, do que um software multiplataforma, tá? Então esse vídeo também serve se você estiver utilizando o Mac ou mesmo o Windows, e aqui no meu caso o Linux. É um serviço para streaming, né? E você não apenas filme, tá, gente?
tem como também utilizar como áudio, imagem e tudo mais, mas especificamente a gente vai estar falando a utilização dele para filmes, né? Eu já fiz outro vídeo sobre áudio específico. Qual é o interessante dele, por exemplo? Ao fazer, né, esse servidor, você administra o teu computador, as tuas pastas onde estarão os seus filmes, e você assiste esses filmes, né, dos teus dispositivos na tua casa, por exemplo, televisão, né, do teu tablet, do teu celular, sem que necessário seja que você vá até o computador toda hora para escolher um filme ou esteja efetivamente na frente dele, né? Então isso é bastante legal. Antes de iniciarmos, né, o processo do vídeo será da seguinte forma. Primeiro nós vamos baixar e instalar o Jellyfin, né? O passo 2 será configurar o Jellyfin, o servidor Jellyfin. O terceiro, nós vamos estar instalando, né, o aplicativo do Jellyfin na TV. Então a gente vai fazer um mirror da imagem da TV aqui no computador, onde a gente vai estar instalando lá na loja de aplicativo. E também configurando lá para acessar o servidor aqui e efetivamente assistir uma pequena inicialização ali do filme para demonstrar em tempo real, certo? Então vamos lá, primeiro nós vamos instalar o Jellyfin aqui e vou estar utilizando a loja Discovery do KDE, tá? Simplesmente a gente vai buscar ali pelo Jellyfin, colocar só Jelly. Se você observar, ó, ele já aparece aqui duas opções de início, né? O Jellyfin Media Player e o Jellyfin Server. Especificamente, estaremos a utilizar o Jellyfin Server, por razões óbvias, para montar o servidor nessa mesma máquina. Mas eu também poderia estar instalando o Jellyfin Media Player para assistir os filmes que alocados no servidor estão. Eu poderia ter os dois aqui no mesmo servidor, mas não, a gente não vai assistir filme nenhum aqui nessa máquina específica. Ela é mesmo só para montar um servidor e estaremos a assistir na televisão, né? Então vamos selecionar aqui o Jellyfin Server, né? Você vai instalar ele aqui e como eu já instalei ele nessa máquina aqui, você simplesmente vai iniciar, né? E ao iniciar, ele vai abrir essa página aqui, ó. Eu vou acessar aqui, ó, localhost, né? E ele vai estar, obviamente, com uma porta aberta, né, dentro da sua rede local. A porta que ele está utilizando é a 8096. Se você estiver utilizando o Windows aí, tá? E por acaso essa página não abrir, eu sugiro você desabilitar temporariamente, né, o firewall do Windows e verificar se vai abrir a página. Se abrir, então você provavelmente vai ter que criar uma regra de exceção para a porta 8096, que é utilizada aqui pelo Jellyfin, beleza? Então essa é a página inicial aqui, ó. Ele vai pedir para você definir o nome do servidor, né? Aqui ele já pega automaticamente o nome do servidor da máquina. Você pode deixar isso ou mudar, a escolha é sua. Aqui o idioma, né, de imagem que ele vai aparecer aqui para você utilizar. Próximo. Aqui é o seguinte, ele vai pedir para você configurar um usuário e senha para acesso, né, ao servidor aonde estará alocado aí os seus filmes. Aqui ele já pegou o usuário do computador. Eu aconselho, tá, na senha, colocar uma senha fácil, porque você vai acessar isso pela tua TV, por exemplo. O controle remoto é difícil manipular, entendeu? O que você quer é ser o mais rápido possível para chegar ao objetivo final, que é efetivamente assistir o filme. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O servidor está dentro da sua casa, né? Não há problema nenhum. Next. Aqui, efetivamente, ó, ele vai pedir agora a parte para você adicionar, né, a sua mídia aí, a pasta onde estão os seus arquivos aí. Se você já tem uma biblioteca digital aí por muitos anos, né, então você já vem salvando esses arquivos em HDs diferentes e tudo mais, ou mesmo no mesmo HD. Então, certamente você também já, de alguma forma, deixou previamente ali organizado, né, a pasta com o nome talvez até do gênero dos filmes, né? Da trilogia, seja ela qual for, talvez até dos atores e tudo mais. Então você vai adicionar aqui a pasta central para esses filmes, não para cada filme. Adiciona uma pasta central a qual todos os filmes estão lá dentro, não importa se estão em subpastas. É importante lembrar que qualquer alteração que você venha a fazer, né, nessas pastas, você vai ter que fazer um update aqui dentro do servidor para que ele leia essas alterações que você fez. Inclusive, mudança de nome de arquivo, né, ela é prejudicial, porque uma vez que ele lê
o teu arquivo dentro da pasta, ele vai fazer uma busca de metadados, né, na DB Movies, e vai vincular a esse arquivo. Se você mudar o nome, automaticamente quando você for assistir o filme, você não vai conseguir abrir ele, porque apesar de estar aparecendo o filme lá, ele vai buscar o arquivo efetivamente no diretório, né, independentemente de qual metadado você coloque nele. Então vamos lá, vou adicionar aqui. Aqui é o tipo de conteúdo, né? Como você pode ver, ele também aceita música e tudo mais. Eu vou colocar aqui filmes. E aqui as pastas, ó, que você vai adicionar. Então vou colocar uma pasta específica aqui, /home, Jellyfin Media Server, Stream. Essa é a pasta que eu gostaria que ele adicionasse, né? E dentro dessa pasta aqui estão os filmes que a gente vai estar utilizando aqui nessa apresentação. Vamos clicar aqui em OK. Então, ele já adicionou essa pasta específica que eu quero aqui. Existem outras opções aqui, tá, gente? Vocês podem estar analisando elas. Elas são, ela já vem padronizada aqui, mas existe uma outra coisa que pode ser interessante para você. Por exemplo, aqui ele está dizendo, ó, de onde ele vai baixar os metadados, né, dos filmes e tal. Obviamente aqui está marcado o The Movie DB, né? É basicamente a maior database aí mundial de filmes, e tem o The Open Movie Database, que também é muito bom. Eu vou deixar os dois marcados aí, né? Tem outras opções. Você vai clicar em OK. Pronto, ele já adicionou aqui, ó. Você poderia adicionar outras pastas, tá? Por exemplo, se tivessem outros discos, né? Você vai adicionando tudo aqui, que ele une tudo em um só, depois na visualização dos filmes. Você não vai saber onde está cada filme. Ele simplesmente vai apresentar para você, como na própria Netflix, né? Por lista lá em grid. Beleza. Próximo. Aqui é só simplesmente a linguagem do padrão, né? E a região. Você pode deixar como vem aí no teu sistema. Next. Aqui obviamente ele está requisitando que você permita, né, que acessado seja o seu servidor através de outro dispositivo. Você tem que deixar isso aqui marcado, obviamente, que é justamente o que você busca. Next. E pronto, ele finalizou. Você simplesmente vai finalizar aqui. E aqui, ó, ele já pode, você já pode fazer login, né, no teu painel de servidor aqui, para você ver os filmes que já estão adicionados e tal, fazer alguma mudança. Eu vou logar aqui para a gente ver algumas coisas simples. Pronto, loguei, ó. Ele já detectou os dois filmes específicos que eu tinha lá na pasta, né, para essa apresentação. E, por exemplo, nós vamos mostrar melhor isso aqui na TV, tá? É só mesmo para demonstrar que ele já localizou os dois filmes aqui. A gente vai fazer uma configuração simples. Nós vamos entrar aqui no perfil de menu, né? E vamos entrar aqui no dashboard. No dashboard é aqui onde você vai configurar efetivamente, né, o servidor específico. Por exemplo, aqui tem as pastas onde ele salva alguns arquivos específicos do metadados e tudo mais. E aqui você pode reiniciar o servidor, tá? Ou mesmo desligar ele aqui, o serviço, porque nesse caso ele vai simplesmente reiniciar o serviço ou desligar o serviço, tá? E aqui a quantidade de filmes que estão adicionados, né, nesse momento. E aqui, por exemplo, os dispositivos que nele estarão conectados, né? Se tivesse uma TV aqui, um tablet, outro computador e tal, ou várias TVs, eles vão aparecer aqui. Então, a parte, né, de servidor, ela já foi efetivamente feita. Então, com isso, nós terminamos aqui de montar o nosso servidor. O próximo passo agora, né, é efetivamente instalar o aplicativo da loja lá do Android na TV. Então nós vamos estar fazendo aqui um mirror, né, da TV, da tela da TV, para a gente ver que a instalação e execução de um filme aí propriamente dito, tá? A gente vai estar utilizando como software aqui o Screen Copy. Vamos abrir ele aqui. Beleza, configurei aqui, já estou com acesso à TV lá. E agora eu vou estar utilizando aqui, tá, gente, um controle remoto Bluetooth da TV, né? Então eu não preciso estar na frente dela para fazer essa configuração. Ela está na sala, eu estou aqui no quarto, mas a distância não é tão grande para o Bluetooth fazer essa comunicação. Então vamos entrar aqui no menu da TV. Beleza. Aqui nós vamos entrar nos aplicativos, né? E vamos buscar aqui pelo aplicativo efetivamente. Então
Então vamos colocar aqui. Jelly. Basta escrever Jelly que ele já vai detectar. Jelly, 2 L's. Procurar. Results for Jelly. Vamos ver. Tá aqui, ó. Ele já detectou o Jellyfin for Android, né? Simplesmente vai clicar nele. Beleza. Aqui é simplesmente instalar o aplicativo, né? Eu já o instalei nessa TV específica aqui. Eu só vou, portanto, então só falta abrir, né? Open. Beleza. Ele abriu aqui o aplicativo e como vocês podem ver, ó, ele já, se o seu servidor estiver devidamente configurado, ele já vai aparecer aqui na lista, né, dos servidores aqui. Eu vou clicar nele e vamos iniciar ele aqui. Beleza. Você perceba que há duas formas de conectar aqui, né? Você pode ir lá no próprio aplicativo dentro do seu servidor, né, e colocar esse código para você permitir a entrada do serviço, mas a gente configurou, né, um usuário e senha, então vamos usar aqui a senha. Vamos escrever aqui o usuário. Já tenho aqui digitado, vamos apagar ali que colocou um espacinho no final. Pronto, agora a senha. 1, 2, 3, 4, 5 e vamos logar. Pronto, ele fez a autenticação. Pronto, como vocês podem ver, ó, se eu clicar aqui nas minhas mídias, ele já vai ver os filmes que aqui estão adicionados, ó. Então aqui eu só tenho 2 filmes, ó. Eu tenho o Resident Evil The Generation e eu tenho o A Bug's Life, né, o famoso Vida de Inseto. Existem várias opções aqui. Se eu clicar no filme específico, né, aí ele vai me trazer todas as informações, quem são os atores que dublaram aqui no caso, né, os personagens do filme e tudo mais, e a resolução do filme, o codec sendo utilizado e tudo mais. E tudo isso aqui é baixado, né, do The Movie DB. Então se ele lê corretamente os teus arquivos lá no servidor, ele já vai fazer essa sincronia aqui automática. Aqui é o outro filme, ó. Tá aqui a visualização dos artistas e tudo mais. Se você observar, né, aqui tem as opções de visualização, tem várias, tá? Tem, no caso aqui eu estou usando grid, mas tem lista também, entre outros. Você pode aumentar o tamanho ali dos ícones. Então eu vou selecionar o filme aqui, a gente vai simplesmente, né, clicar em play aqui. Ao clicar em play, a gente vai iniciar o filme e você vai ver que pronto, ele já cumpriu o papel dele. Play. Pronto, ele já está iniciando aí o filme, ó. E basicamente é isso. Eu vou clicar em pause aqui e tem as opções aqui de você trocar o áudio caso o arquivo tenha mais de uma dublagem e tudo mais, né? Colocar a legenda, entre outros, né? Então você vê que ele é bem tranquilo. Vou dar avançar um pouquinho aqui. É basicamente como se fosse aí a nossa Netflix, né? E pronto, está aí rodando lá na TV, ó. Pronto, funcionando perfeitamente. É isso, ou seja, em essência, né? O que ele deveria fazer é isso, jogar e ler os filmes que estão no teu HD, no teu servidor, né? Fazer o streaming através da rede e com isso reproduzi-los. Como a tua rede aí, né? Provavelmente ela já em gigabytes, né? A maioria dos roteadores hoje são. Então você consegue reproduzir aí arquivos de 1080 pixels ou 4K, né? Ultra HD aí, sem problema nenhum, com qualidade superior ao que a gente encontra aí na Netflix, por exemplo. Por quê? A Netflix, né? Ela depende aí da resolução de banda que ela vai enviar para o cliente. Se a sua internet, se tiver alguns micros quedas de pacote e tudo mais, você pode ter uma degradação aí da qualidade que está sendo apresentada para você. E não existe banda hoje
na Netflix com qualidade suficiente, por exemplo, para bater um disco, né, de Blu-ray, seja ele ripado ou seja ele você reproduzindo através do disco no teu Blu-ray player. Por quê? Porque a utilização de banda ali passa dos 100 megabytes por segundo, entendeu? A qualidade é realmente bem superior, mas com você rodando o filme aqui do seu dentro da sua rede, né, você consegue fazer isso sem problema nenhum. Ela no máximo ali vai dar uma lentidão temporária para você avançar o filme e tudo mais, mas você vai conseguir assistir perfeito e sem degradação de qualidade, né? Uma vez que ele vai estar utilizando da tua rede aí local. Isso é perfeito e você dá uma nova cara aí, dependendo da quantidade de filmes que você tem e tudo mais. Você consegue dar um novo significado isso, talvez até para outras pessoas da sua família, né, assistirem o filme e ter os filmes aí a pronta demanda sem necessariamente ter de estar pagando, né, o serviço a uma dessas grandes empresas aí. Então é uma grande vantagem e fácil, né? Como vocês viram, é simplesmente instalar a aplicação e tudo mais, fazer a configuração dela aí e simplesmente botar na TV e executar. Beleza, galera? Obrigado aí por terem assistido o vídeo. Até a próxima.